Olá, bom dia, Marcos Amorim de Semeadores Digitais aqui, pronto para mais um encontro, o 20º encontro seguido, está caminhando. Bom dia, professor Jornalista Amorim, bom dia, Bruno Pita. Bom dia, Marcos. Bom dia, Zé. Bom dia, Bom meu dia, Pita. povo. Bom dia, Marco. Bom dia, galera. Bom É dia, nóis. maravilha. E aí, sobre o que falaremos hoje? Eu deixei aí a semente ontem, né, Aham. de falar sobre o medo do sucesso, mas aí no Uhum. caminho aconteceu uma coisa que eu achei comigo, né, que eu achei interessante ontem, e que eu acho que de repente vale a pena a gente tratar hoje e adiar esse assunto aí para amanhã, ou de repente até, se der tempo, encaixar também, Uhum. que foi a questão da procrastinação, né, que a gente vem falando já há algum tempo. Estava até Sim. conversando com um amigo ontem, Que tem a ver e com medo do sucesso. tem a ver também. E tava. Tudo, na verdade, tudo tá ligado, velho. Quanto mais você É vai tudo, aprofundando essa velho. porra, você vai ver que é tudo a mesma coisa, tá tudo Uhum. É um junto, funil. junto e misturado ali. E Uhum. aí a gente conversando, ele falando que o que mais pegava ele era a procrastinação. Aí eu falei, a gente fez um vídeo aqui falando disso, eu vou compartilhar, até convidei ele para participar do encontro, né, caso ele queira. Uhum. Aí agora eu tô fazendo diferente, eu tô passando o vídeo, dá uma olhada, ver se é para você, se for você vem, se não, você fica lá mesmo. E aí eu Uhum. passei para ele, né? E de repente eu percebi, cara, que a gente falou umas 3 ou 4 vezes sobre procrastinação ao longo dos vídeos, né? Sim. Falando de outras coisas, mas no final das contas o negócio está interligado. Uhum. Resumindo, eu estou nessa batalha aí para vencer a procrastinação. E ontem eu vim ter um objetivo de terminar meu trabalho às 18, né? Terminei às 8 e pouca da noite. Na verdade, nem terminei, tinha 2 tarefas lá ainda que eu decidi jogar para frente, para hoje no caso, né? E estava refletindo sobre isso. Ontem foi um dia que eu acho que eu menos procrastinei desde que eu comecei essa batalha aí. E, no entanto, eu fiquei com aquele sentimento de que o dia tipo, não foi produtivo, né? Eu fiz as coisas que precisava fazer, as coisas que eu deixei para o final foram as coisas que realmente eu podia deixar para o final. Eu priorizei o que realmente era importante, era necessário. Ou seja, eu pouco procrastinei ontem. Mas, no entanto, eu não consegui atingir meu objetivo, que era terminar o trabalho às 18 horas. E aí eu saquei um negócio, a gente estava conversando antes de entrar, que, poxa, se eu quiser atingir esse objetivo de concluir meu trabalho às 18, só parar de procrastinar não vai ser suficiente. Eu vou precisar também planejar a minha agenda, definir as tarefas que eu tenho para fazer. E aí a gente conversando aqui, eu trouxe isso, aí todo mundo, é verdade, a gente já sabe e tal. E aí me caiu a ficha, né? Pô, mas será que a gente já sabe ou que a gente conhece? Porque eu sempre soube que precisa fazer um planejamento, precisa organizar sua agenda, sua rotina e tal. Mas por que eu nunca fiz? Então, né, não eu sempre soube, eu sempre conheci essa informação, esse conceito. Mas eu nunca soube, ou seja, eu nunca apliquei aquilo verdadeiramente na minha vida, eu nunca senti a real necessidade daquilo. Portanto, eu nunca fiz. Então, ontem isso ficou muito claro para mim, na verdade, hoje aqui conversando com vocês, de que eu preciso ter um planejamento. E aí ficou bem claro, fica bem claro na sua cabeça que quando se torna uma necessidade, aí tem um sentido real, que ela faz sentido, né? Você fazer aquilo. Porque agora você sabe para que, é que serve. Antigamente você só conhecia. Ó, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui e tal, beleza, mas você não sabe para que, é que serve, tanto faz. Você não vai usar aquilo. A partir do momento que você sabe para que, que aquilo serve, você sente a necessidade daquilo, fica muito mais fácil de você executar, de você fazer. E aí eu lembrei de uma frase de Sócrates que ele fala assim, que a virtude é como um colar de pérolas. Quando você puxa uma, todas as outras vêm junto. Interessante que eu comecei a atacar essa coisa da procrastinação, que era a coisa que eu acho que hoje é a coisa que mais me atrapalha. E de brinde já está vindo aí ó, a outra pérola do colar, que é o planejamento. Né? Então, depois que eu começar a puxar o planejamento, o que será que virá depois? E é bem interessante você fazer essas relações e percebendo que isso realmente acontece. Você falou aí do saber, eu lembrei da época que eu tava. Que eu fazia Muay Thai, velho. Aí teve um cara que chegou lá, aí tudo que o professor ensinava lá, o mestre ensinava, ele, isso aqui eu sei, tá. Aí ele ensinava outro movimento, sei, sei. Ensinava outro movimento, não, sei, sei. Aí teve uma hora que o professor se retou, velho. Você sabe mesmo? Eu sei, sabe mesmo? Sei, então sobe lá. Aí botou ele pra poder fazer uma luta com o cara lá, velho. Uxi.
O cara ficou gelado. O cara, não, pô, mas eu não sei ainda, pô, como é que eu vou lutar com o cara? Mas se você tá falando que sabe, toda hora que eu passo um movimento você diz que já sabe. Então sobe lá. Aí, ali que eu peguei esse lance, né? Falei, você sabe porra nenhuma, pô. Você já ouviu falar, ou já viu em algum lugar, mas saber você não sabe. Se você soubesse, você tava fazendo. Perfeito. Isso aí é show de bola. Eu tava falando aqui com meu amigo nisso, exatamente uma coisa que aí quando o Marco colocou, não, beleza, a gente sabe muito. Não, o Marco corrigiu, não. A gente sabe, não, a gente conhece, é diferente. E realmente tem tudo a ver, velho. E eu falo isso o tempo todo, né? Que é conhecimento, sabedoria e discernimento. Que na verdade estão interligados e são níveis diferentes. Você conhecer alguma coisa não quer dizer que você sabe. Conhecer e saber é diferente. Saber vem de sabedoria, né? Que é prática. Então, sabedoria é prática, né? Então, eu conheço, pratico, eu sou sábio. Se eu não conhecer, eu não vou fazer, né? Ou melhor, eu posso até conhecer, mas se eu não fizer, né? Não vira sabedoria. Então, sabedoria é o conhecimento em prática, né? Posto em prática. E o que a gente está buscando aqui, eu acho que é exatamente a terceira parte do que a gente sempre fala também, que é a figura do discernimento, que é você saber o que é certo e o que é errado em tudo que você desenvolve. Não em tudo, mas à medida que você vai se aprofundando. Aí Marcos colocou, pô, cada vez que eu vou, essa coisa é muito massa da virtude, né? Que é como uma pérola. Você puxa uma e as outras vêm. Então, é essa busca, esse conhecer que ele é progressivo. Você aprendeu, praticou, o discernimento vem. Você consegue criar uma distinção do que você deve não fazer, do que é certo e errado, das virtudes, né? Interessante que o discernimento está ligado também à virtude, dentro da sua definição. Então, discernimento tem a ver com virtude também. E é super interessante, aqui a gente já começou já aqui, já aprendendo aqui, ou discernindo uma coisa que é elementar. Então, por isso que não existem coisas elementares, na verdade, no fundo, né? É só a gente lembrar do que a gente já falou algumas vezes aqui. Quando, novamente, a gente lembra Bruce Lee, né? Você olha um chute, né? É apenas um chute, depois vira máximo um chute, depois é apenas um chute. Chute, soco. Então, às vezes você olha e de repente, não, beleza, eu sei. Aí lembrou o amigo de Pita, né? Ah, isso aqui eu sei. Sabe não, cara, porque na prática é diferente. O saber, ele vem realmente do conhecer, é verdade, mas se você não praticar, você não tem saber. Isso é show de bola. Eu estava colocando aqui exatamente o que a gente fez aqui, a gente implantou aqui na empresa alguns métodos de controle, né? Controle como agenda direcionada, você fechar a semana com todas as atividades fixas, né? E trabalhar o seu dia. Pô, se eu fiz uma reunião de manhã, eu faço uma de tarde, beleza, porque eu tenho que ter tempo para praticar. Se eu tenho uma reunião todo dia, toda hora, e não consigo desenvolver nada, aí, resultado, eu vou estar o tempo todo fazendo reuniões, a não ser que eu não seja operacional, mas a galera é operacional. Então, a ideia era exatamente ajudá-los a dimensionar isso. Pô, beleza, eu consigo fazer essa reunião, consigo tratar isso. Pô, se eu for tratar isso aqui, eu já tenho uma outra coisa. O que é mais urgente para o momento? Eu que vou definir isso, ou é meu chefe para definir isso? Então, a gente criou uma série de procedimentos, inclusive um Trello, né, que é um dispositivo de acompanhamento, projeto, de tarefas, e isso que terminou virando um negócio super interessante, porque quem dirige consegue enxergar todo mundo, e esses caras que estão fazendo a operação, eles começaram também a redimensionar, falaram, pô, hoje eu não posso isso, hoje eu posso aquilo, pô, hoje eu não posso não, só amanhã, tem isso aqui, tem isso, qual que é mais importante nesse momento? O que é mais prioritário? Eu que vou decidir ou meu chefe que vai decidir? Ah, não, é meu chefe, então eu vou levar para ele. Tem isso e aquilo, o que você quer primeiro? Aquilo. Então a gente termina assim, tipo, porra, beleza, a gente conhece, a gente até orienta, mas eu sou e a minha? Cadê o meu Trello, né? Cadê a minha agenda e tal? Como diria Então, Nicolas, isso é e eu? interessante. E eu, né? E eu, como é que eu fico? Então, é isso aí. Isso, para mim, já foi assim, já comecei o dia assim, já ganhando pra caramba isso. Que foi essa coisa de conhecer e saber. E a gente, às vezes, sabe ou pensa que sabe, mas se não praticou,
Não sabe. Tá valendo isso não, né? Beleza, vamos embora, eu quero aprender mais. Esse lance da agenda é bacana de você programar seu dia a dia, né? Suas atividades. Aí vem na frase que você falou, Zé, que quem não tem agenda vira agenda dos outros, né? E Uhum. é exatamente isso, pô. E assim, ó, se a gente tá partindo num ponto em que a gente se dispõe a, a ter o controle, que foi uma coisa que a gente bateu forte aí nesses últimos vídeos, de você ter o controle da sua vida para você atingir um propósito, você tem que ter o controle do seu presente. Você tem que reconhecer, aceitar e ser grato pelo passado que te trouxe até aqui, que foi outro assunto também que a gente falou do combustível, né? Que te levou até um lugar, não serve para te levar para outro. Então hoje você é resultado das atitudes que você tomou durante os tempos que se passaram. Então isso aí não muda mais. O resultado que você é hoje, baseado no que foi ontem, você não tem como mudar. O que você tem como mudar é quem você vai ser amanhã, baseado no que você está fazendo hoje. Então é essa linha do tempo aí que a galera tem que entender. Quando fala assim, o seu passado não define o seu futuro. Exatamente, o seu passado define o seu presente. O que define o seu futuro é o seu presente. Então você tem que ter esse controle hoje para poder você alcançar o que você quer amanhã. Esse controle é essencial porque mostra, você prova para você mesmo que o controle da sua vida é seu, pô. Não tá na mão dos outros. Não é alguém que chega lá e fala, ó, Marcos, essa semana você vai fazer isso e aquilo outro. Pronto, faça. Você tá botando a sua vida na mão no controle de outra pessoa. Olha que viagem isso aí. Isso significa que a sua vida para você não tem importância nenhuma, porque você pode entregar assim para que os outros coloquem. Ah, tipo, você vai marcar alguma coisa com a pessoa, veja aí o horário que você tiver disponível, eu também tô. Como é isso, velho? Você tá o tempo, ou dos dois, ou você tá fazendo as atividades iguais e juntas com a outra pessoa, ou você não tá fazendo nada. E aí o horário que a pessoa puder, tiver disponível na agenda dela, é o mesmo horário que você tem disponível. Eu, às vezes, até é, na empresa que eu trabalho, às vezes eu até me. Às vezes eu até me coloco numa situação de saia justa porque o pessoal fica meio chateado, né? E geralmente você vai falar, mas o cliente, ele eu tenho certeza que o cliente tem as atividades dele, ele tem a agenda dele, mas eu também tenho a minha. E aí quando fala, o cliente fala, você pode ir tal dia, tal horário, não. Eu dou três opções, eu posso tal dia, tal dia, tal dia, tal horário, tal horário, tal horário. Escolha aí. Pronto, esses são os horários que eu tenho disponíveis. Eu não posso fazer uma loucura e abrir um espaço na agenda, tomando tempo de um outro cliente que eu poderia estar atendendo, para poder fazer a vontade do cara, porque a agenda dele é aquela. Não, a gente tem que entrar num consenso do que ficar bom para os dois. Ele de três alternativas de horário é negociação, velho. Por isso que eu falo que o lance da negociação é extremamente importante você ter esse conhecimento de negociação, porque você negocia todos os dias com tudo, inclusive com você mesmo. Até para levantar, você negocia com você. Então você tem que ter esse conhecimento de negociação, porque a negociação está presente 24 horas por dia de sua vida. E isso também, essa parte da agenda é uma negociação. Eu negocio com o cliente qual o horário que é bom para ele e qual o horário que fica bom para mim. A gente chega no denominador comum e pronto, a gente alinha, eu atendo ele perfeitamente e fechou. Só que quando você não tem isso aí, já era, negão. Sua vida fica toda bagunçada, velho. E é uma coisa que eu acredito, né? Que é, a semente só é dada para quem dá fruto, velho, para quem planta. Então, se você tem uma vida bagunçada, você não vai morrer pedindo que sua vida se organize e ela não vai se organizar. Porque você não mostra que você é capaz de fazer aquilo.
Então, essa questão da agenda aí, porra, é uma prova de que realmente você tem o controle das suas decisões. Senão, eu vou fazer isso aqui, tá horário. Aí você pergunta, bom, mas imprevistos acontecem. Pronto, imprevistos acontecem, porque é alguma coisa que está fora do seu controle. Mas quando os imprevistos acontecem, for alguma coisa urgente que realmente não tem como deixar para outro momento, for uma questão de extrema, tipo, uma pessoa passou mal, você tem que dar um socorro. Você não tem como adiar isso. Então, você vai fazer aquilo que você tem que fazer realmente, mas quando você encerrar, você tem que reorganizar sua agenda e remanejar tudo. E aí os graus de importância das atividades já mudaram, porque muita atividade se tornou urgente, que urgente é o importante que você não fez. Então, algumas atividades já viraram urgentes. Essas atividades têm que ser priorizadas. E por aí vai. Mas o controle desse passo a passo aí do seu dia a dia, ele tem que estar muito bem descrito, ele tem que estar muito bem organizado para você ter a visão de controle, a visão de domínio, né? E é isso que a gente busca. Se a gente busca prosperidade, a gente busca alto desempenho, a gente tem que dominar em cima da nossa vida, das nossas atividades, de nossas rotinas. Então, é a ferramenta, eu acredito que é a ferramenta mais eficiente para que você chegue nesse resultado. Maravilha, Peter. Eu anotei algumas coisas aqui. Você falou aí da questão do passado, né? Que o seu passado define o seu presente e o seu presente define o seu futuro. E eu estava lendo de uma palestra, vagamente aqui, de uma palestra que o cara falava sobre os efeitos quânticos, né? Que na verdade não tem uma direção. Tudo influencia tudo. Seu presente influencia seu passado, seu futuro e assim sucessivamente. E aí ele falando que quando você fala que você quer ser um médico, por exemplo, você não quer que isso aconteça no seu futuro, você quer que isso aconteça no seu passado. E é interessante isso, né? E aí eu fiz o link com aquela frase de Jesus Cristo que ele fala: tudo aquilo que pedires crendo, recebereis. Ou seja, tudo aquilo que você acreditar que já tem, você vai ter, terá no futuro. Então, sempre que você quiser alguma coisa, você vai pensar que já tem, que já é, e aí isso vai ser atraído, isso vai vir para você. Então, é bem interessante. Normalmente a gente pensa, no futuro eu vou ser assim. Não, mas na verdade você não quer isso no seu futuro, você quer isso no seu passado, porque significa que você já fez. Então, a sua mentalidade tem que ser de alguém que já fez, que já é, que já tem aquilo. E eu estava fazendo traçando aqui uma linha, né, de como foi que eu cheguei até aqui a essa conclusão do planejamento agora. E qual foi o primeiro ponto? Foi a troca de ideias, né? Lá quando o Zé me chamou para a gente conversar, vamos conversar todo dia, tal, e a gente começou a conversar. E essa conversa produziu clareza, né? Para mim, para ele, depois você veio. E essa clareza, ela gera ação. Né? E a ação, ela vai pedir disciplina, né? Constância, para que ela se perpetue. A partir daí, você vai desenvolver uma coisa que caiu a ficha aqui agora, resiliência, que é aquela coisa de, poxa, 4:30 da manhã, não estou afim de levantar. Então, pô, daqui a pouco, 6 horas, tem uma conversa com a galera aqui, mas, pô, queria fazer outra coisa hoje. Mas, pô, eu tenho um compromisso com o povo. Então, compromisso, né, resiliência, então a capacidade de sofrer aquele impacto, né, ou de passar por cima daquela coisa que você queria fazer e se manter firme. Depois vem a procrastinação. Né? Você, pelo menos para mim, a sequência, até desafio vocês a fazerem a mesma coisa. Qual foi a sequência aí que vocês vieram desenvolvendo? Então, depois da resiliência, que é a constância, né, fazer aquilo vez após vez, veio a questão da procrastinação. Bom, beleza, eu já estou disciplinado o mínimo possível, né, suficientemente, para que eu consiga observar outras coisas na minha vida que precisam ser mudadas, alteradas, e vou começar a me dirigir para lá. E foi essa questão da procrastinação. E, por fim, veio aí para mim a clareza de que eu preciso de planejamento. Se eu quiser vencer a procrastinação, não adianta só definir de manhã a tarefa que eu vou fazer durante o dia e colocar o foco absoluto nisso, porque eu preciso
me certificar de que as atividades que eu tenho para fazer hoje realmente encaixam dentro daquele período de tempo que eu tenho para fazer. Para eu não fazer tudo correndo atropelado, sair com qualidade ruim, ou para não ficar até tarde, embora trabalhando com aquele sentido, não estou procrastinando, eu estou 100% produzindo, só que eu dimensionei errado aí o meu tempo, né, as tarefas que eu precisava fazer hoje, ou até por aquela coisa que você falou, de uma coisa que eu poderia fazer hoje, eu deixei para fazer amanhã, simplesmente porque eu não tive essa visão de que, poxa, hoje eu tenho mais tempo para fazer. Então seria melhor remanejar essa tarefa de amanhã para hoje, ou um pedaço dela, e aí amanhã eu vou ter menos coisa para fazer. E eu vou conseguir estabelecer, atingir o meu objetivo. Então você começa a visualizar essas coisas e aí começa a fazer sentido, começa a ficar palpável, pelo menos para mim começou a ficar palpável a questão do planejamento, do porquê fazer o planejamento. Já falei isso aqui, eu sou uma pessoa que, para mim, eu só consigo fazer alguma coisa, executar, se aquilo fizer sentido. Se não fizer sentido, não consigo encaixar. Pô, vou fazer para quê? Não faz o menor sentido fazer isso. Então, primeiro, eu preciso dar clareza, eu preciso que aquilo faça sentido na minha cabeça, e a partir daí eu consigo chegar e executar. É eu, né? Pela ordem. Deixa eu ajustar o microfone aqui. Na verdade, sim, tudo que a gente tem feito aqui tem feito um sentido gigante para a gente. Inclusive, hoje é o nosso 20º dia, né, de encontros. E ao longo disso, tem sido bom para mim, porque eu tenho conseguido amarrar algumas pontas soltas. E aí, inclusive, esse negócio de conhecer e saber que eu acabei de pegar agora, que a gente termina misturando, termina exatamente trazendo isso à tona. Várias coisas aqui que nós discutimos eu achava que eu sabia, mas na verdade eu só conhecia, é diferente. Porque muitas vezes eu não praticava, ou praticava em parte, não. Hoje eu estou trabalhando a figura da disciplina, por exemplo. E isso eu venho trabalhando, inclusive, ao longo de algum tempo. E o primeiro ponto foi, a disciplina de você acordar todos os dias às 4h20 da manhã. Isso foi um desafio que eu lancei sobre mim e isso terminou me dando gás para o dia inteiro, dando espaço para desenvolver coisas que eu não tinha, levando em conta os compromissos que eu já tinha. Até que eu estava falando, eu estava acordando mais cedo para organizar minha vida durante o dia. E isso terminou sendo bastante interessante. Foi agregado essa nossa reunião aqui, todos os dias às 6 horas, e para mim isso daí é um compromisso inadiável. A exceção do domingo, que em função do cansaço eu terminei não conseguindo acordar, porque foi um dia intenso, fiz uma de coisas, terminei, enfim. Não estou dando desculpas, não. Na verdade, a culpa é minha que eu não coloquei isso como meta. E procrastinei às 4h20 da manhã. Acordei 4h10, mais ou menos. E falei, não, hoje eu só vou acordar na hora do nosso encontro matinal. E aí eu fui dormir de novo. Quando eu acordar já era 6h49. Aí eu, fiquei muito puto, inclusive porque eu perdi isso. E aí novamente falei, se eu tivesse acordado naquela hora, eu teria conseguido estar junto com a galera. Então, isso para mim foi importante. Hoje, por exemplo, 4h10 já antes do despertar do relógio, já estava acordando. Essa disciplina, para mim, já é um ganho assim absurdo, sem contar todo o ganho que a gente tem a cada encontro, né? Como eu estou conseguindo amarrar essas pontas aqui. O que é que eu estou conseguindo praticar disso? Bom, primeiro a disciplina. Disciplina que tem crescido todo dia um pouco na minha mente. A consciência das coisas, isso tem me ajudado bastante. Definir as minhas prioridades também. E hoje, por exemplo, eu tenho aqui todas as minhas atividades do dia, o que eu não tinha há muito tempo. Então, o dia quando começava, eu ia fazendo e nem sabia que porra que ia acontecer lá na frente. E aí ia ficando um monte de coisa para trás e apagando os incêndios e etc. Então, hoje eu já consigo visualizar, abrir aqui, inclusive, a minha agenda, já botei ela para abrir aqui junto comigo, ela guarda comigo praticamente. Então, quando a gente vai vendo aqui, beleza, eu já sei
quais são as minhas atividades de hoje, que eu posso. Tanto que às vezes eu digo assim, galera, é o seguinte, só posso ficar hoje até 7h pouca da manhã, beleza? Por quê? Porque hoje eu já sei exatamente o que acontece depois, eu não vou deixando as coisas sumirem. Eu ainda tenho muita coisa para ajustar aqui, principalmente essa parte da procrastinação, que a gente vai procrastinando muita coisa, mas aí a ficha de hoje que o Marcos trouxe, que é imprescindível, que é a figura do planejamento. Planejar muito mais, né? Planejar o dia, até botei aqui. Planejar dia, planejar semana, planejar mês, planejar ano, e aí vai. Ah, quero planejar minha vida toda agora. Não vai. O dia. Então, quando eu já consegui planejar o dia, já consegui planejar a semana, já consegui planejar o mês? Não consegui planejar o mês. E dentro desse planejamento todo, eu vou agregando aquilo que também é importante para mim, para minha família, para a minha vida futura. Aí Peter colocou, rapaz, seu futuro depende do seu presente. Isso o que você vai fazer é tudo muito significativo. E se você não fizer agora, quando chegar lá na frente, daqui a, sei lá, um ano, você vai dizer, porra, velho, se eu tivesse feito isso lá atrás, eu não fez. Aí Marco veio e agregou, na verdade, sim, você, tudo é o que você é capaz de fazer, você fé. Aí entrou a fé, fé já é. Até botei aqui mesmo, fé já é. A gente tem essa gira aqui, ela, porra, já é. E eu acho isso massa, porque não fala assim, já é, por exemplo, velho, tá feito. Então, como você falou, velho, como é que você faz, como é que você vai ajeitar esse negócio para mim aqui e tal? Rapaz, já é, tipo assim, fique tranquilo, já tá pronto, já tá feito. Ah, mas não tá feito ainda não, mas para mim já tá, porque aqui é um compromisso, que foi o que colocou, também colocou aqui no nosso trato de hoje, já apareceu aqui a figura do compromisso, da disciplina e da resiliência. Esses são pontos aqui que são super incríveis aqui, que somados a isso, envolve uma série de fatores, planejamento e mudar a atitude. Essa mudança tem efeito realmente tridimensional, que foi o que Marcos trouxe aqui. Mas assim, não adianta como é que eu desenvolvo fé? Fico pensando assim, porra, velho, Jesus falando com Pedro, se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer que aquela montanha sai daqui, vai para lá, que ela foi. Pedro, porra, rapaz, eu não consigo entender esse negócio não, fiz uma fé. Ele deve ter falado, rapaz, cara é doido, velho. Eu vou transportar uma montanha com fé, então eu não tenho fé nenhuma. Se ele do tamanho de um grão de mostarda, eu movo uma montanha, eu não consigo nem curar um cara aqui. Ele, você pode, você acredita, você pode andar pelas águas? Posso. Aí você vem, começa a andar pelas águas e afunda. Por quê? Faltou fé, velho. Você faltou fé, você é descarado, você faltou fé. Se tivesse fé, você não tinha se afogado, não. Toma vergonha na sua cara. E aí o cara assim, porra, velho. Pois é, e ele falou na cara dele, faltou fé, velho. Foi falta de fé sua. Se você estava ali, se já é, se fé já é, não era. Ele ficou na dúvida, porra, e se eu me afogasse? Eu o que vou me afundar? Vou molhar a minha sandália. Então, na verdade, então é isso, é não focar em absolutamente, né? Em qualquer coisa que vá de encontro àquilo que você acredita e que já é. Aí vem a fé, a expectativa certa de realidades, embora não observadas. Então, fé já é. Que para mim já foi, já valeu o dia. Já valeu o encontro aqui. Que isso vai amarrando para mim, porque é o que eu tenho feito hoje. Rapaz, é incrível. Esses encontros nossos aqui, não está falando só de, porra, velho, vamos organizar minha vida, meu futuro, que eu quero ganhar dinheiro, que eu quero fazer um negócio. Não, velho, a gente está falando de vida. Nossos encontros aqui falam de vida. Eu sempre falei isso, e isso tem sentido ainda maior hoje, porque assim, nós somos um ser só. O que você é em casa, o que você é no trabalho, o que você é aquilo. Não adianta vou separar o pessoal do profissional, não, você é um ser só, cara. É claro que você tem ali tratos diferentes, vou dividir aqui e vou mapear essa coisa toda, mas você como ser, se você é um cara íntegro, você é um cara íntegro em casa, você é um cara íntegro no trabalho. Se você é um cara honesto, você é um cara honesto em casa, não é no trabalho. Claro que você vai ter que tomar atitudes, e aí você não tem que separar uma coisa de outra. Mas isso é questão de mapeamento, e não de essência. Então, na figura, na essência, você é o que você é, o que você tiver. E aí, todo esse trabalho, tudo isso que a gente discute aqui, no nosso encontro, ele tem tido efeito
para mim, como um ser, como pessoa, aprofundadamente, para minha própria fé, isso é incrível, mas é uma verdade, para o meu projeto de vida, que eu não sabia para onde é que eu ia e estava aqui perdido, hoje já estou conseguindo me organizar, tem muita coisa para organizar, isso é interessante, mas hoje eu não estou desesperado, porra, vou me jogar ali de cima, eu não estou conseguindo essa porra não. Não, velho, você tem Se que jogar ter do pé de calma e coentro. paciência. Do pé de coentro, vamos pegar que tem um pé de coentro. É que não tem de coentro, mas tem um de hortelã que a mãe plantou ali. Vamos jogar daquele pé de hortelã ali, velho, você vai ver. Hora dessa e já foi. Aí você vai esse desespero. Hoje eu não tenho isso, essa coisa do desespero. Muita coisa eu não consegui realizar até aqui. Mas, por outro lado, eu não acredito que eu não consiga realizar. Ontem, porque eu coloquei como plano, assim, não passar das 8 horas nas minhas atividades. E ontem, novamente, eu fiz a mesma coisa. E todo dia eu tenho me esforçado em fazer isso. Ontem eu não consegui, terminei extrapolando um pouco. Mas ontem eu consegui novamente com a minha mulher. A gente foi assistir um filme, né? É do Estagiário, que é com o De Niro, né? E aí, incrível aquilo, cara, porque o cara tinha 80 anos, o cara já tinha feito muita coisa na vida e foi ser estagiário. E a vida dele, ele tinha um sentido pleno, ele era um cara de uma integridade incrível. Ele fez uma diferença absurda na vida daquela uma garota que era dona de uma empresa e tal, pá. Ele fez diferença porque ele foi trabalhando na essência dela. Ele conhecia entender, ninguém entendia ela, ninguém conseguia ver como ele conseguia enxergá-la. Então, as relações, ela faz isso. O tempo que você tem que se dedicar a cada coisa, ele tem que ser aquilo, você tem que ter palavra. Porra, não consegui fazer, não consegui fazer, foda-se, você não se organizou. Agora é seu tempo é da sua família, agora é seu tempo é daquilo, agora é seu tempo é daquilo. Você vai ter que direcionar essa porra. E aí você vai forçar você mesmo a refletir sobre o que é mais importante o tempo todo. A gente vai deixando de lado, às vezes, o que é mais importante, como família, relações, e às vezes você se perde, até você, sei lá, é visto como um mau caráter diante de uma situação, porque você nem é, mas é porque a sua atitude levou a crer, levou a outra pessoa a crer nisso. E aí, isso para mim, também tem conseguido trabalhar esse aspecto todo do compromisso, de fazer, pô, você comprometeu, você vai fazer, ainda que você se sacrifique de alguma forma. Você não vai sacrificar os outros por conta da sua irresponsabilidade, da sua falta de disciplina, da sua falta de compromisso. Então, isso termina mexendo com o caráter. Até a gente falou sobre isso uma vez, sobre os aspectos, que até Marcos trouxe. O caráter tinha a ver com... Você lembra, Marcos? Com você desenvolver... Eu esqueci agora. As 4 virtudes cardinais? Que é, que é Não, você temperança, falou uma coisa... coragem. Essa não? Nesse ponto, você foi uma palavra que você definiu isso, eu anotei aqui em algum lugar, mas depois eu vou rever. Mas, então, enfim, o que eu quero dizer, eu estou sendo prolixo pra caramba, mas é exatamente o sentimento que eu tenho, de como o efeito disso tem sido. E eu, sinceramente, eu não estou aqui de, porra, não, Marcos conseguiu mais, Pita já estou mais na frente. Não, eu não estou preocupado com ninguém, não, estou preocupado comigo. Porque eu consigo fazer, cada ponto que eu estou tratando em mim hoje aqui é um ponto significativo. Eu, porra, vou correr para ficar, porra, para o mesmo nível que Pita tá. Não, porra. Pita tem os desafios dele, Marcos tem os desafios dele, eu tenho os meus desafios. Eu tenho que focar no meu desafio, que pode ser infinitamente menor do ponto de vista geral, mas muito maior do ponto de vista pessoal. É esse ponto que eu preciso trabalhar. E aí, o que eu posso, já fechando aqui a minha fala, que já foi para caramba, que é o seguinte, cara, todo esse aprendizado aqui tem sido assim, uma sintetização gigante que está colocando para fora quem eu sou, o que eu preciso ajustar, tirar de mim, porra, não, você é o cara, não sou porra nenhuma, eu estou fodido. Preciso, na verdade, é organizar quem eu sou, colocar esse eu para fora, ajustar ele todo, e depois, agora sim, agora eu sou aquele cara, bom, agora sim, agora eu tenho compromisso, porra, agora eu tenho disciplina, agora eu tenho resiliência, agora sim eu sou um cara planejado. Senão, eu não sou porra nenhuma. E tá bom, você não fala pra cara que não vai dar o tempo. Rapaz, eu marquei 2 pontos aqui para tratar, voltado a isso tudo que a gente está falando, né?
Porque a galera tem que partir de um ponto em que ela entenda como é que funciona o negócio para poder ela executar. E isso eu digo por experiência, assim, que eu já caí em diversas armadilhas no caminho por conta de não ter o entendimento do funcionamento daquilo. E aí até fiquei puto comigo, porque eu falei, porra, logo eu que sou extremamente lógico, deixei passar isso aí, me enganei com isso aí e, tipo, deixei passar e puxou meu tapete. Eu sempre fui do tipo de pensamento de procurar mecânica em tudo, entendeu? Por exemplo, é, quando a gente fala de milagre, de fé e tudo mais, eu falo, velho, não é mágica, tem mecânica aí. Existe uma maneira exata de fazer e, tipo, pelo fato da gente não conhecer, a gente coloca no campo do milagre. E aí eu tive uma confirmação com relação a isso outro dia que eu tava assistindo a live de Marçal mesmo, que ele falou, velho, quando você pede um milagre a Deus, ele fala assim, você me chamou? Porque Deus não conhece milagre. Ele não sabe o que é milagre. Porque aquilo é natural dele. Ele sabe como fazer aquilo. Então, para ele, não é algo que, poxa, eu vou ter que fazer um milagre que fulano tá pedindo. Não, velho. É natural, tá na essência, ele sabe como é que faz. Tipo, Jesus. Para Jesus, aquilo não era milagre, velho. Aquilo ali era tipo botar um band-aid em alguém, pô. Ele tinha as manhas, ele sabia como é que fazia. Então eu sempre fico buscando, eu falo, não, velho, tem mecânica por trás disso. Eu tenho que descobrir como que se faz isso daqui. Quando eu aprender, é top. Esse negócio da montanha mesmo. Se o cara tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele remove uma montanha. Velho, se ele quisesse remover uma montanha, ele contratava não sei quantas mil pessoas com escavadeira e carrinho de mão e tirava a montanha do lugar. Os egípcios usavam a fé o tempo todo. Os egípcios construíram pirâmides baseadas na fé. Ele usava os outros para poder construir, mas eles construíram, entendeu? E são montanhas. Eles botavam a montanha onde ele queria. E aí eu fiquei pegando a mecânica e falei, não, velho. É novamente o que a gente falou. É, eu fiquei na cabeça, o que é que atrai mais? Fé ou prática? Execução. E aí eu digo isso porque eu me peguei na armadilha do lance da lei da atração, né? Tipo, quando eu comecei a ler sobre lei da atração, eu falei, tá aqui a chave do sucesso. Eu vou começar a mentalizar tudo e as paradas vão começar a aparecer. Porra nenhuma, velho. Não é mágica. Tipo, a parada não. Eu vou pensar aqui numa Ferrari. Eu vi mesmo um cara falando assim: você pensa, mentaliza a Ferrari na sua garagem. Aí quando você desce, você vê a garagem com a Ferrari lá dentro e tipo, a Ferrari vai aparecer lá. Aí eu falei, zorra? Como é isso? O que eu digo assim, isso aí uma pessoa vai falar logo, você é burro, velho. Como é que o negócio vai aparecer? Mas não é, velho. Você quando fica. é, Quando é novidade uma parada pra você, às vezes você se apega naquilo e tipo, você não enxerga a parte lógica do negócio, porque os caras não passam a parte lógica pra você. A maioria desses caras que falam sobre esse tipo de assunto não trata da parte lógica. O cara não fala assim, velho, o fato de você mentalizar tal coisa é porque você vai ter que agir da mesma forma que um cara que tem aquilo age. E a forma de você agir vai te trazer resultados referentes àquilo. E com o passar do tempo você pode adquirir aquele bem. Fechou. Essa parte foi a que não falaram. E a galera só foca no não. Se você tem que mentalizar, 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 você vai morrer mentalizando sentado no sofá e não vai acontecer absolutamente nada, porque você não se mexe. Então eu internalizei que a execução do negócio isso faz muito mais efeito do que você só ficar parado pensando na coisa. Tipo, eu quero, por isso que eu até falei, porra, eu quero ser o que eu externalizei aqui, né, de ter uma franquia. E aí eu tô estudando como é que um cara que tem franquia pensa, pô. Porque eu tenho que fazer na linha do que o cara tá fazendo ali,
naquele mesmo sentido do fato de desenvolver um negócio e botar o negócio para crescer, ainda assim com o risco de o negócio é dele ali, é de um ramo, pode ser que não funcione para o meu. Eu tenho que achar o que funciona para o meu negócio, mas a visão de organização, a visão de gerir o negócio, ele tem essa expertise. Então eu tenho que buscar dele ali para poder eu agir da mesma forma. Só o fato de eu agir da mesma forma é que vai me levar a ter um resultado parecido, um resultado igual, um resultado maior. Então, executar é a palavra-chave. Execução é a palavra-chave. Por isso que eu falo, se o cara tivesse fé de remover a montanha, ele chegava lá e, tipo, não estou falando que é certo, é extremamente errado, mas ele escravizava um monte de gente na época, porque na época a moda era escravizar, você escravizava um monte de gente e botava a montanha para baixo. Então, ele não teve fé. No momento em que você diz que tem fé, isso que eu falei na vez que na conversa, que eu até arrumei uma confusão com a pessoa, eu falei, você tem fé e tal? Pronto. Você executa isso aí que você tá falando? Não, ainda não. Eu falei, então você não tem fé porra nenhuma, velho. Porque para Pedro andar sobre as águas, ele tem que descer do barco e pisar na água. Se ele ficasse no barco falando, não, eu acredito em você, que eu também consigo, pô, eu acredito, eu tenho fé. Ele não tinha fé nada, ele estava duvidando. Então, quando você não executa, você duvida. Se você não executa, duvida, logo você não tem fé. Se você só fala que é aquilo e não faz nada, esqueça, irmão. Não vai acontecer, não vai mudar uma vírgula na sua vida. E eu ontem vi uma postagem de Kaiser, e aí ele falou assim: você é herdeiro, você é filho, você é herdeiro. Pare de pedir as coisas que você já tem direito. Aí, assim, no primeiro momento veio o impulso de falar, eu já sei. Aí eu parei, na hora eu mordi minha língua, falei, não, você não vai falar isso. Eu vou perguntar que lance é esse porque eu não entendi. Aí eu cheguei e perguntei. Eu fato, pô, eu não entendi. Mas eu já sou filho de Deus. Aí veio a resposta, né? Falou, tome vergonha na cara e haja como um. Porque se você não tá desfrutando é porque você não é. Falei, cacete, velho. Que pedrada da porra. Falou, se você não tá desfrutando, olha que resposta. Se você não tá desfrutando é porque você não é. Você tem que agir como um. Aí somou com o que eu já pensava, que realmente é a execução que te leva ao resultado. Não é somente você. A ação é a representação da fé. Você só sabe que a pessoa tem fé se você vê a pessoa realmente executando aquilo. E aí vem para outro ponto, que é a questão do planejamento versus execução. Eu faço o comparativo, né, para saber se o executar tem mais força do que o outro. E aí também é uma parada que funciona comigo. Eu sei que tem pessoas que são pessoas de perfis diferentes e tem pessoas que funcionam uma linha muito bem e a outra linha funciona bem para aquele outro tipo de pessoa. Eu sempre fui do tipo de não planejar nada. Eu nunca planejei nada assim. Agora, tenha em mente uma coisa. Se eu chegasse e falasse assim, porra, eu quero o celular tal. Irmão, eu saía dando tapa, mordendo gente e a porra, mas eu consegui o celular. Eu quero o carro X. Velho, eu passava por cima de tudo e consegui o carro. Então, assim, eu nunca fui de planejar muito, porém, se eu olho uma coisa e eu falo, eu quero, eu só foco naquilo e vem 300 coisas ao redor e eu saio empurrando tudo porque minha visão tá naquele negócio ali e eu vou embora. Tanto que eu fico chato pra caramba, velho. Eu fico muito chato. Quando eu quero uma coisa, eu 100% do dia eu falo sobre aquilo. E aí tudo que eu faço é direcionado para aquilo. E todo mundo que me conhece sabe, velho, que tá perto de mim, assim, que convive comigo, fala, porra, você é chato, você só vai parar com isso quando você conseguir, né? É, velho. Porque todas as vezes que eu tentei planejar muito, tipo, eu tenho agenda. Eu
programo minhas agendas, mas eu programo minhas agendas com o intuito de uma coisa que eu estou querendo. Então, no momento em que eu alcançar aquilo ali, eu já não programo minha agenda mais para aquilo. Eu já procuro outra coisa que eu quero e aí eu começo a fazer uma agenda nova baseada naquilo que eu estou querendo. Então, eu vou fazendo assim tipo, funciona comigo. A vida toda eu, eu executei dessa forma. E aí eu lembrei até da história que eu falei com o Marcos, não sei se o Marcos lembra de um relógio que eu comprei. Velho, eu tava com esse relógio na minha mente. É coisa besta, velho, coisa simples. Mas é o simples que dá certo. Eu tava com esse relógio em mente, meu irmão, que foi na vez que eu falei que eu bati a meta da empresa em 15 dias. Eu bati a meta da empresa em 15 dias, agora eu vou falar. Agora chegou o momento. Eu bati a meta da empresa em 15 dias porque eu queria comprar um relógio. O cara me desafiou. Quer dizer, ele não me desafiou diretamente. Mas o fato da reunião de ter dito que ele era o melhor, eu tenho um espírito extremamente competitivo. Eu falei, não, esse sacana vai tomar o dele. E aí eu corri atrás e, tipo, passei, né? Mas, independente dele ter feito aquele desafio ali, involuntário, eu ia correr atrás de mexer as pedras porque eu queria comprar um relógio que já estava na minha mente há muito tempo. E aí eu enxerguei a oportunidade do como eu ia fazer para poder conseguir aquele relógio. Eu sou viciado em relógio. E olha que maluquice do caralho. Aí eu fui, bati a meta, porra, vi uma comissão top, velho. Eu olhei assim, tipo, eu não tinha visto tanto dinheiro junto de uma vez só na minha conta como eu vi naquele mês. Que eu parei, eu falei, eu quando olhei pra conta, eu não enxerguei nem o dinheiro, eu enxerguei o relógio, falei, tá aqui o relógio. E aí eu comprei, velho. Eu queimei mesmo, velho. Eu até brinquei no dia que eu tava com. Foi, né, a gente tava no Parque da Cidade lá que eu fiz essa resenha. Falei, porra, parece que Deus me deu dois dons, o de ganhar e o de gastar. Porque entra na mesma intensidade que sai. Mas entra, velho. E, tipo, isso é um fator que me motiva a fazer com que entre cada vez mais, velho. E assim, eu entendo a necessidade, eu entendo a importância desse lance do planejamento. Só que planejamento tem que ser seguido instantaneamente de execução. Se você, por exemplo, porque tem pessoa que é assim, velho, a pessoa planeja a porra da vida inteira ali e, tipo, quando você vê, não fez nada. Quanta gente planeja as coisas no começo do ano? Planeja o ano todo. Vai acontecer, isso vai acontecer. Não compre 10% das coisas. Porque vem do que eu estava falando antes da fé. É o você ser. Você tem que agir como. Você só vai conseguir executar aquilo tudo quando você tiver aquela mentalidade instalada. Quando você tiver os hábitos que geram aquele resultado. Se você não tem, não adianta nada você planejar. E você só vai conseguir ter esse nível de mentalidade se você executa tudo que você planeja ali. Então você fez um plano curto, de curto prazo, execute. Isso vai gerar um efeito na sua mente de porra, eu posso, eu consigo. Não questão de vaidade, mas você fala, eu sou o cara, eu consegui, eu ganhei de mim, velho. Velho, você ganhar de você é mais importante do que você ganhar de qualquer outra pessoa. Você tem que se vencer. Quando você se vence, você fala, eu domino essa porra aqui. Então, você faz um planejamento curto e cumpre, velho. Bota um prazo e cumpre. Vai lá e executa. Execução o tempo inteiro, velho. Aí quando você entra nesse ritmo frenético de execução, você começa a ficar viciado naquilo. Então o resultado chega muito mais rápido. Por isso que eu falei que o lance funciona mais ou menos assim. Eu foco no negócio, eu quero, eu fico chato. Mas eu vou atrás e busco aquilo ali, tá ligado? Então, outra coisa que também bateu na minha comparação. O que é que vale mais, o planejamento ou a execução?
Você precisa de um norte para saber para onde você vai. Você precisa de um objetivo comum ali para saber onde você quer chegar. Você tem aquilo ali, o como, como eu geralmente falo, o como não me interessa, velho. Eu quero o resultado. Eu sei que eu vou alcançar aquilo ali. É o que você falou do lance da fé. Já é. Eu sei, eu botei na minha cabeça que eu vou, mas eu só vou conseguir se eu agir em direção àquilo. Então a execução, para mim, tem mais valor do que um planejamento perfeito. Tem gente que pega no perfeccionismo e fala, porra, não tem que esse plano tem que estar perfeito para poder fazer isso aqui. Tipo um plano de negócio. Velho, a empresa, o plano de negócio tem que estar perfeito, senão minha empresa vai quebrar. Irmão, sua empresa quebra com N fatores, não é só por causa do planejamento, não. Então faça e quebre quando tiver pequeno. Erre rápido, erre com pouco, porque quando você erra com pouco, você aprende para errar com muito. Como eu já errei com pouco em fatores de investimento, de confiança. Então, foi bom, quando eu olho hoje para trás, eu vejo que foi bom eu ter errado, porque minha visão aprimorou demais. Então, erre, não tenha medo de errar, não tenha medo de quebrar, fazer o planejamento perfeito, porque você está com medo de. Você vai errar, faz parte do processo, mas erre rápido. Então, execute, 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 execute. Na fé, execute o que você tem fé. Planeje, execute na mesma hora. Não deixe para executar quando o plano estiver perfeito. Foi bola. Vou ter aqui mais algumas coisas. Deixa eu ver. Já estava falando aí das ideias e tal, do Trello. E aí eu estava aqui, ó, observando e começou a apitar na cabeça, né? Olha o Trello, olha o Trello, olha o Trello. Aí eu já ia abrir aqui a aba do navegador para olhar, eu falei, não. Aí abri aqui o bloco de notas e anotei, né? Usar o Trello. E aí depois eu percebi um negócio. As ideias te atormentam. Você está aqui observando o cara falar, o cara tá falando um negócio ali, aí você, caiu uma ficha. Aí você já fica ansioso para falar, e aquela porra daquela ideia na sua cabeça apitando, 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 você não tá ouvindo mais nada que o cara tá falando, e aí já foi. Aí quando eu peguei e anotei isso aqui, usar o Trello, veio essa outra frase na cabeça, as ideias te atormentam. Eu falei, ó, que onda, velho. E quando eu botei no papel, eu esqueci daquilo ali, entende? Você libera o espaço da sua mente para voltar e ficar focado naquilo que você precisa aprender. E engraçado que eu sempre tive muita dificuldade, esse negócio de ficar fazendo anotação. Você adora fazer anotação, mas eu nunca gostei de fazer anotação. E, naturalmente, aqui nessa conversa do dia a dia, eu tenho percebido que, naturalmente, eu comecei, não sei se pelo exemplo, de ver toda hora mexer na caneta ali, de começar a anotar, mas também por causa disso, eu comecei a perceber que isso libera o espaço da sua mente para você ficar focado no que o cara está falando e até para você aprender mais e fazer mais anotações. E depois você volta e descarrega lá tudo que você aprendeu. E aí pronto, coloquei aqui. Depois disso, aí veio uma porrada de coisa aqui que eu fui pegando aí no meio do caminho. A minha mente quadradinha quer achar a fórmula da autorrealização. Foi aquele caminhozinho, né? Pô, a gente estava conversando, depois clareza, aí viu a ação, aí viu a disciplina, a resiliência, a procrastinação, planejamento e tal. Ou seja, isso aqui vai servir para todo mundo. Não, não vai. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua maneira de lidar com as coisas e de aprender. Essa é a maneira que eu estou me desenvolvendo. Pode ser completamente da forma de uma outra pessoa se desenvolver também. Então, o primeiro impulso que eu tenho, né, de querer sistematizar isso e montar um passo a passo, siga isso aqui que vai dar tudo certo. Provavelmente não vai, cada pessoa é uma pessoa. Depois eu anotei aqui, usar o grupo como diário, que é uma coisa, não sei se vocês perceberam, mas que eu venho fazendo. Então, todo dia eu vou lá compartilhando com vocês as coisas. Pô, eu me comprometi a escrever uma copy todo dia. Ó, galera, vou botar aqui. Vocês podem até não ler, mas para mim, tipo assim, eu me comprometi com a galera de colocar o negócio lá, então eu vou chegar lá e vou colocar. A questão da procrastinação, pô, velho, hoje eu consegui, pô, hoje não deu, pô, hoje o cachorro, hoje a procrastinação me mordeu aqui, mas eu saí com alguns arranhões, mas consegui me livrar, né? Ontem eu consegui fazer o negócio e acabei percebendo, caiu essa ficha ontem de que eu precisava do planejamento, mas eu não queria colocar no grupo, queria deixar para conversar aqui com vocês hoje. Então, usem o grupo, velho, como diário. Coloque lá o que você conseguiu conquistar, ou quando você caiu, porque esse é um processo natural. Normalmente a gente só quer mostrar os nossos acertos, né? A gente não quer se expor, não quer mostrar as nossas fragilidades, mas é aí que está o nosso poder, porque quando você olha para o erro,
Você, porra, eu preciso trabalhar mais nisso, preciso melhorar nisso. Ou de repente até o cara que tá ali no grupo, ele olha e vê, pô, velho, por que você não faz assim? Então, quando você se expõe, você tem a possibilidade de crescer e de mudar alguma coisa. Então, eu tenho usado muito o grupo para me expor mesmo, para colocar lá as minhas dificuldades, as coisas que eu tenho conseguido conquistar. Porque as coisas que você consegue conquistar incentivam outras pessoas que estão no grupo, e as suas dificuldades colocam você numa situação que alguém pode te ajudar a resolver aquele problema. Então, eu acho que é fantástico essa ferramenta, a gente compartilhar as coisas que estão acontecendo na nossa vida lá, e é uma maneira até da gente estar medindo aquilo que eu estou fazendo, né? Quando eu comecei a enfrentar essa coisa da procrastinação, ainda estou enfrentando, estou no processo, tem 5 dias que a gente começou a fazer isso, eu tinha consciência de que não ia ser assim, da noite para o dia, que eu ia chegar no resultado que eu quero. Mas eu sei que se eu persistir nisso, daqui a um tempo, isso vai ser o meu comportamento natural, não fazer tanta força para executar aquilo que precisa ser feito. E, poxa, essa é uma habilidade, essa é uma virtude do caralho para você ter, velho. Porque imagine a quantidade de coisas que a gente deixa de fazer porque tá com preguiça, ou porque tá com autossabotagem, ou porque qualquer coisa que seja, e você se exercitar ao ponto de isso não passar mais pela sua cabeça, tipo, caiu uma coisa na sua cabeça e você falou, já é, porra, é um superpoder isso, cara. Não tem nada que você vai passar para mim que eu não vou chegar e vou executar. Sua mentalidade é chegar e pegar o negócio e estraçalhar, e fazer aquele negócio ali. Então, porra, imagine você ter isso no piloto automático. O que dá para fazer com isso? Então, vale muito a pena o esforço, vale a pena a exposição para você desenvolver essa habilidade. Depois eu lembrei, você falou aí dos milagres de Jesus Cristo, e eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Zé. Em 2012, 2013. Estava dentro do carro, eu morava ainda lá em Paripe. Ele foi me levar em casa, e parou assim na porta de casa, a gente começou a conversar, e eu falando sobre essa questão dos milagres de Jesus Cristo. Eu falei, pô, velho, eu acho que aqueles milagres dele ali, tipo, não é milagre. O cara, ele sabe o que tá fazendo. A gente que não consegue entender, a gente acha que é milagre. Tanto que ele falou que a gente vai fazer mais coisas do que ele fez e tal. Então, assim, é um processo de conhecimento. À medida que você vai ganhando conhecimento, vai aplicando, vai transformando isso em sabedoria, você vai começando a entender como o cara faz aquilo. E aí chega um ponto que você consegue fazer o milagre que ele fez. Só que, pô, é um nível de conhecimento absurdo que ele tem, né? Um nível de sabedoria absurdo que ele conseguiu alcançar. E você também consegue chegar lá. Depende do quanto você está disposto a se esforçar para aprender a fazer as coisas que ele fez. Tanto é verdade que ele mesmo falou que você vai conseguir fazer também. Né? E aí eu lembro que para mim foi um choque quando caiu essa ficha. E eu falei isso para Zé, e Zé ficava parado assim olhando para minha cara. Não dizia nem que sim, nem que não. E eu fiquei sem entender o que estava passando pela cabeça dele. E fui para todo empolgado com a ideia e tal, e fui para casa assim, meio frustrado, porque eu falei, pô, o cara não disse nem que sim, nem que não, deve estar achando que eu sou maluco, e fui para casa. Achei interessante essa memória que eu resgatei aqui. Depois você falou do segredo, e aí me veio aqui 3 frases, que é a mente forma, né, ela cria, a emoção preenche essa forma, e a ação realiza, faz aquilo ali acontecer. Então, quando o cara fala do segredo, da mentalização, mentalize, na verdade, eu não sei se é de propósito, mas você vai seguir o caminho natural. Você mentaliza, você pensa sobre aquilo. Quando você pensa, você forma uma imagem, você começa a sentir alguma coisa com relação àquilo. Ou sentir que consegue fazer, ou sentir que não consegue fazer. Normalmente a gente sente que não consegue fazer. E à medida que você vai mentalizando, essa imagem vai ficando mais forte na sua cabeça e o sentimento começa a mudar. Que é exatamente a ideia central do objetivo principal definido de Napoleon Hill, né? Escreva no papel aquilo que você quer, com o máximo de detalhes possível, né, para ativar a sua imaginação, e lê esse negócio todo dia. Então, você lê o primeiro dia, você se sentir, se você botou uma coisa realmente que você quer muito, mas que você não conseguiu alcançar ainda, não sabe como fazer, você vai se sentir ridículo lendo aquilo ali. Não é verdade, né? Eu não acredito que eu consigo fazer isso. E depois de um mês fazendo isso, você acredita plenamente que é possível de fazer. Você pode até não ter nem começado a fazer alguma coisa, mas você já começa a sentir diferente. E é exatamente esse o objetivo da mentalização, é fazer você sentir diferente. Porque depois de sentir diferente, só resta a ação. Aí você vai lá e executa e consegue atingir aquele objetivo. Eu acho que a lógica do segredo é essa aí. Não cheguei a ler o livro, né, mas eu acredito que é bem por aí. Depois você, ainda dentro desse quadrante aí que você falou, tem a questão da obra, né? A fé
sem obras está morta. Está lá na Bíblia. Então não adianta nada ter fé. Se você não executar, as coisas não vão acontecer. E por fim, eu coloquei aqui um negócio como eu solto, o cronograma do universo. Você estava falando aí sobre a questão do planejamento. Pô, não planejo muito, não. Eu vou lá e faço, eu coloco um. Você acaba colocando um objetivo de curto prazo, né? E aí você vai lá e faz o negócio. E eu estava pensando, algumas vezes, de vez em quando vem esse pensamento na minha mente. Eu não sei como exprimir isso ao certo, mas é tipo assim, é como se, vamos botar assim, duas pessoas tocando o dedo da outra. Aquela pessoa A tocando o dedo da pessoa B. E aquilo ali é um acontecimento que foi planejado há milhões e milhões de anos no universo afora. E no momento em que aquilo acontece, tipo, é um acontecimento, porque houve todo um planejamento, houve todo um esforço para que aquele toque acontecesse. Todas as experiências que aquelas consciências viveram e tal, constantemente eu tenho essa visualização aqui. E aí quando você falou disso, né, da questão do planejamento, que as pessoas são diferentes, claro, mas eu fico imaginando o planejamento para o universo acontecer. A gente tem o planeta, tem o sistema solar, tem asteroide, tem uma porrada de coisa acontecendo aí no universo, e tudo isso está acontecendo simultaneamente, as coisas não andam se chocando por aí o tempo todo, né? E é interessante ver a dinâmica disso, né? Porque o Sol está em movimento, né? Os planetas em movimento ao redor do Sol, a galáxia em movimento, o próprio universo em movimento, a quantidade de engrenagens se interrelacionando aí para isso acontecer. Então exige um nível de planejamento que é absurdo. E eu acredito que a coisa da meta e do planejamento, ela é uma expressão do próprio Deus, do próprio todo. Por quê? Uma coisa é você fazer um planejamento para você preparar um almoço. Outra coisa é você fazer um planejamento para você coordenar um universo inteiro. A posição de cada planeta, as experiências que cada consciência vai viver. E assim, só para somar o que você está falando, você só está esquecendo do fator tempo, porque o milênio é para a gente. Isso tudo pode ter sido feito por Deus em um dia. Verdade, faz sentido. Tipo, em um mês. Então, ele pode não ter planejado milhares, milênios, e ele só pode ter feito isso em uma semana, feito tudo, entendeu? Verdade, faz sentido. E o lance é o seguinte, cara. Além desse, por exemplo, a gente vai fazer um almoço. Você só precisa pegar lá os ingredientes, cortar, botar dentro da panela e fazer o almoço sair, né? Mas no nosso caso, com relação a Deus, poxa, é algo muito mais complexo. Porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Então, ele falar um planejamento, pô, você vai seguir esse caminho aqui, vai dar tudo certo para você. Aí no meio do caminho você muda de ideia. Aí tem que rearranjar todo, ou seja, na verdade, não é, o que eu estou querendo dizer não é que o planejamento é algo fixo, Deus estabeleceu que vai ser assim e acabou. Ele está constantemente sendo alterado. Ele tem um objetivo, ele tem uma meta, a meta é essa. Como é que a gente vai chegar nessa meta? Aí ele começa a traçar, assim, 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 e cada um de nós tem uma participação para atingir aquele objetivo, aquele resultado. Da mesma, eu vejo o universo como uma grande empresa. Tem lá o CEO, ele define para onde a empresa vai, e aí vai descendo a ideia, né, a ordem, e o negócio vai se dividindo, vai granularizando, até chegar no ponto do operário saber o que ele tem que fazer para atingir aquele objetivo. E aí depois de X tempo eles chegam lá. Então eu vejo o universo mais ou menos assim, como se Deus fosse o CEO da empresa, ele desce lá a ordem e a gente vai executar o negócio e fazer acontecer. Só que se no meio do caminho um funcionário tem lá uma gripe, ou se atrasa, ou não vai trabalhar naquele dia, ou é demitido, tudo isso altera o planejamento. Na verdade, não é o planejamento, é o objetivo, né? Que vai. Note que o objetivo não muda, o objetivo continua sendo o mesmo. Mas o planejamento ele vai se alterando, ou seja, o planejamento é dinâmico. Eu não estou querendo dizer aqui que não, vou estabelecer o planejamento da semana, vai ser isso aqui, e acabou, não pode mudar porque está escrito na pedra. Não, muito pelo contrário. O planejamento ele só está te dando uma alternativa para chegar no seu objetivo, mas existem milhões de outras alternativas para você atingir isso, né? E eu imagino muito isso, eu fico muito tempo pensando como é que é esse nível de planejamento, esse nível de organização, para você, Pita, tem que encontrar, sei lá, você tinha que encontrar a Manu para poder desenvolver lá o negócio de vocês. Como é que a gente vai fazer Pita encontrar a Manu? Beleza, ela vai fazer um curso chamado Empretec, que foi o que ela fez, que eu conheci ela lá. E, Marcos conhece Pita, se a gente conseguisse conectar os dois, a gente conseguiria fazer eles dois se encontrarem. Mas Marcos não tá sabendo do Empretec. Mas tem um cara aqui que é Ricardo. Ricardo conhece Marcos e ele já tá sabendo do Empretec. Então, bora botar na cabeça de Ricardo aqui para conversar com Marcos, que aí ele entra no curso, vai lá, conhece o Manu,
Depois a gente vai ter que fazer uma forma deles dois se encontrarem, falarem desse assunto, para Marcos lembrar e tal, e fazer a conexão. Pô, peraí, tem Zé é pai dele, tá fazendo um processo aqui, pô, tem um processo aí com ele da vida, de que ele acredita que pô, poderia ter ensinado coisas mais úteis pro meu filho, tal, bora conectar esses dois. Daí eles vão começar a conversar, Marcos vai começar a conversar com o Zé, vai lembrar de trazer Pita, Pita vem, Pita tem aquele negócio dele que tá guardado lá, que ele não quer soltar de jeito nenhum, mas nessa conversa esse negócio vai começar a sair. Tá sacando o negócio? Olha o tamanho do processo, velho. Pra chegar nesse ponto, eu tenho uma pessoa para te indicar. Eu não tô dizendo que aconteceu assim, mas você começa a perceber que existe esse caminho, lógico. E quem sabe quais são as outras coisas que podem vir a acontecer e que a gente não tem nem ideia. A gente só vai perceber depois que a coisa foi feita. Né? É baseado nisso que Hélio Couto fala para você não atrapalhar, né? Só não atrapalha. Exato. E não é fantástico isso, cara, quando você começa a pensar nesses termos? Tanto que hoje eu não desperdiço nada, velho. Todo mundo que chega, que já foi ontem, chegou um cara para conversar comigo, uns 2 dias atrás, de Goiás, de Goiânia. Marcos, tudo bem? Tal, pô, parabéns pelo seu trabalho, aquela coisa toda, tal, vamos... tô aqui às ordens, qualquer coisa, tal. Aí eu falei, pô, beleza, bora marcar um papo, bora bater um papo aí via Zoom. Ele falou, pô, beleza, amanhã, 18 horas, pronto, beleza, que foi ontem. A gente entrou em contato, começamos a conversar, trocamos umas figurinhas, até convidei ele para vir para cá pro grupo. E tá rolando, eu não sei onde isso vai dar. Ele comprou Fórmula já, comprou a Comunidade Sobral, tá nessa pegada aí de tentar fazer alguma coisa de marketing digital e tal, mas tipo, eu não sei onde isso vai dar. Eu só sei o seguinte, a porta abriu e eu entrei. Eu não sei onde é que essa porta vai me levar. E eu acho que, à medida que você... Isso também é fé. À medida que você vai confiando de que tudo que acontece na sua vida ao seu redor é para o seu bem, é para te levar para um outro estágio, para te levar para alguma coisa melhor, você simplesmente confia e vai. Né? E é o que eu tenho procurado fazer cada vez mais. E aí quando você pega um evento desse, tipo como aconteceu aqui, e você olha para trás e você reconstrói, você vai vendo a complexidade que é a coisa. Eu fico maravilhado com isso, velho. Eu podia ficar horas e horas só falando dessas coisas. Cara, eu acho isso massa. Você vê tudo, eu também acredito que tudo tem uma interligação muito forte. E eu acho que na medida que a gente vai trabalhando esses nossos encontros aqui, muita coisa vem vindo à tona, até memórias passadas, né? Achei massa, Marcos, lembrar desse negócio antigo. Eu, sinceramente, não me lembrava disso. Não sei nem o porquê eu tive a reação, quer dizer, não sei naquele momento qual foi o meu sentimento, qual foi a minha reação, mas provavelmente foi no sentido de não ter argumento, tipo assim, não conseguir te dizer, não, isso é aquilo outro, mas eu devo ter viajado de alguma forma no seu sentimento. E aquela coisa, se eu não consigo discernir alguma coisa em um dado momento, eu vou deixar a coisa fluir. Mas se você já estava em outro nível, em outro patamar, né, em outro entendimento, então, de 2, 1, provavelmente eu devo ter pensado, não sei, assim, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, porque se eu tiver errado, se eu mesmo não tenho essa consciência plena, vou deixar ele fluir, deixar ele encontrar o caminho dele. E isso eu acho que é importante. Às vezes é aquela coisa de a gente, eu tenho sempre que dizer alguma coisa. Não necessariamente. Às vezes o silêncio, ele pode ser uma resposta incrível para alguém, né? Principalmente se você não tem a consciência de que você pode ajudar efetivamente. Posso ajudar? Posso, não posso? Vou ficar na minha, cara. Porque de repente deixei ele desenvolver isso. A gente teve coisas que você colocou que eu não alcancei. E a gente, quando você começou a falar em física quântica, naquela época a gente começou a falar pra caralho, beleza, velho. E para mim era uma coisa assim de uma dimensão que estava completamente fora do meu alcance, né, de entendimento, etc e tal. Mas eu viajava junto com você e te ouvia mais, porque assim, miseravelmente a gente vai aprendendo e vai associando com tudo que a gente tem na vida. E esse nosso reencontro hoje é muito legal exatamente por isso, porque a gente hoje está conseguindo viver coisas que a gente talvez não pudesse ver naquela época. Enfim, vidas, né? Cada um foi ganhando sua vida, seu espaço, mas eu sempre gostava de conversar muito com você, a gente conversava muito, e oportunamente a gente trocava muita ideia,
me lembro dos seus primeiros sentimentos, você vem falava comigo, isso aí para mim era muito importante. Enfim, não vou entrar em detalhes não, deixei detalhes para lá, mas eu acho legal pra caramba isso. E hoje a gente está novamente aqui nessa troca, eu acho super legal, porque eu aprendo muito com você, e desde muito cedo eu comecei a aprender com você. E agora eu consigo dar continuidade a esse aprendizado e contribuir de alguma forma com o seu, né? Ainda que sejam pequenas gotas diante do que hoje você já consegue aprender, me ensinar, isso é bom pra caramba. E agregado no nosso colega Peter, que tem experiência de vida, vai trazendo, vai dando tempero, isso massa. De tudo que a gente trouxe aqui, inclusive essa coisa que a gente falou da fé, da ação, da realidade, né? Então, a fé e a realidade tem esse mecanismo que faz com que eles se conectem, que é a ação. O Marcos lembrou bem, a fé sem obra é morta, velho, não adianta, não vai realizar. Então, quando você acredita que já é, e você age em propósito daquilo, a realidade vai acontecer naquele formato. Porque ela já tem na sua cabeça essa realidade. E da fé que Jesus falou, de pequena fé, pô, uma fé pequenininha e consigo mover a montanha. Talvez ele tenha falado em sentido figurado ou não, mas o fato é que a fé tem que te levar a agir. Pedro agiu, mas aí faltou fé no caminho, de repente, porra, mas ele tomou ação, ele falou, porra, é possível, porque eu consegui. Talvez ele ficou empolgado, emocionado, e sei lá, e de repente ele perdeu naquele momento ali, destrambelhou um pouquinho, mas ele falou, faltou fé. Tipo assim, você usou a fé, mas acabou o combustível no meio do caminho. Vamos reforçar esse negócio que você pode. Você pode curar, você pode fazer, isso pode acontecer. E a conexão, né? Tipo assim, porra, eu fiz isso, porra, eu sou foda. Não, cara, não foi você que fez, olha só. Não é você, não é esforço, não é isso. João, por exemplo, ele tem muita dificuldade de fazer o primeiro milagre dele. Mas aí Jesus falou assim, não é você não, porra, não é você. É Deus. Você tem que acreditar e se conectar com ele e deixar a coisa acontecer. Ação. E você, às vezes, atrapalha. Então, você tem que tirar você de cena e deixar a coisa fluir, a coisa acontecer. Isso é incrível, né? E a coisa do planejamento, que a gente entendeu hoje, que foi até o tema central para a gente aqui e abriu essa coisa toda, para mim está perfeito, é isso mesmo. A gente tem que planejar, prazo curto ou por não, as dimensões do que você faz, e só que a gente tem aquela cabeça pequena. Aí a gente aprende isso, por planejamento estratégico. Vou fazer um planejamento estratégico para esse ano. Aí botei no papel, vamos cumprir tudo isso aqui, achando que aquilo é estático, não é? No caminho você vai aprendendo. Aí a gente lembra, né? Planejamento é ideia é veículo, não é propósito. Veículo pode mudar no caminho, vou ter que mudar de veículo. Vou sair do tanque e vou entrar num carro anfíbio, porque eu vou entrar aquela porra ali. E aí vai, meu irmão. Vou no helicóptero, vou num disco voador e a porra. Enfim, o que for acontecendo no meio do caminho, a gente tem que matar a ideia e fazer. Então, planejamento é ideia, certo? Na execução, você vai vendo se é necessário mudar ou não aquela ideia. E aí a gente termina entendendo isso, para mim foi muito forte hoje, exatamente entender, porra, você tem que planejar, você tem que trazer isso, você tem que dimensionar, você tem que abrir isso na sua cabeça. No sentido de você abrir para frente, não só viver dia após dia. Ah, eu posso mudar o futuro? Pode, você pode, tudo. Se você tem fé, se você tem ação, você tem realidade. Então, fé, ação, igual a realidade. Posso mudar essa realidade? Posso. Ah, pô, se eu mudar lá atrás, eu mudo. Não. Aí são uma série de conceitos, outras, mas em pequenas coisas, em coisas simples, para mim é fé, que é o já é, a ação, para que ele seja, e a realidade, que é uma consequência natural de tudo aquilo. E se você parar e observar, lá no livro da criação, Deus já tinha definido o que ia ser até o final. Quando você pega a Bíblia, você tem um planejamento estratégico de Deus. Todo aquele propósito. Ou ele já tinha falado com a galera nova, velho, vai ter um Messias lá, beleza? Se liga no bagulho aí que vai ter um Messias, ter todo aquele processo todo, essa conexão que você fez para chegar até Pita, até chegar na menina lá, até chegar em Manu,
Porra, foi o que Deus fez até Jesus Cristo acontecer. Olha a genealogia, olha os acontecimentos, olha as coligações, olha o que tudo tinha que ter para poder chegar naquele ponto e ter credibilidade, aquele cara é aquele cara. Então, essas conexões todas foram todas planejadas. E legal, Jesus Cristo chegou, cumpriu o papel dele, não foi o fim ainda. Ainda existe todo um processo para frente para que todo esse projeto seja concretizado. Como o tempo é relativo, para Deus é como um dia, para a gente 1000 anos é um dia. Por 1000 anos, quem é que vive 1000 anos? Ou seja, a gente não vive nem um dia, do ponto de vista de Deus. Então, um dia, 1000 anos é um dia para Deus, porque ele tem toda a dimensão. O planeta Terra tem essa coisa de, o dia tem 24 horas, você vai para Júpiter, para Marte, são tempos, são coisas diferentes. Mas Deus não, Deus tem um controle sobre todas as coisas, ele consegue enxergar, planejar e ver. E esse tempo está na mão dele. E o que a gente tira disso? Um aprendizado gigante com ele, de que temos que planejar, temos que ter fé, temos que agir, porque Deus agiu mediante pessoas. Aí, Pita, fechou aquele negócio para mim, quando você falou, a montanha, eu vou contratar um monte de cara, eu vou transportar essa montanha, vou furar aqui, vou pegar essa montanha para lá, e é exatamente isso. Foi o que Deus fez para que o propósito dele acontecesse. Ele usou pessoas, ele moveu pessoas moveram isso, e a coisa foi acontecendo, né? Então, na verdade, existe uma ligação muito forte entre todos nós, e quando a gente vai abrindo a nossa mente, as conexões vão acontecendo. É como sinapses, que elas vão, né, se conectando de forma infinita. Dá para você ir daqui até na Lua, só se você conectar as sinapses todas. Mas isso é que a gente acha que é forma que a gente não entende. Então, é isso aí, cara. E, para mim, hoje fechou mais um ciclo perfeito aqui, tudo que a gente falou, até porque já estamos chegando na nossa área também, planejada, mas eu acho que foi show de bola. A gente conseguiu dimensionar aqui e tridimensionar os pensamentos, e foi muito bom. Obrigado mais uma vez. Eu fiquei aqui com um sentimento quando o Zé falou que eu tenho experiência de vida, pareceu que eu tinha 80 anos. Que aqui me sentindo um jovem velho. E será que você não tem? Porra. É Benjamin Button? Velho, é mais ou menos por essa linha aí. Vou aproveitar, vou encerrar a fala aqui já com as considerações finais e mais ou menos o que é que eu percebi de hoje, né? A vida, ela é uma grande soma, né? Na verdade, acho que Deus, quando criou, ele criou com o propósito de somar. Por isso que eu tenho o conceito de que, quando perguntam assim, Deus, do poder de Deus é infinito. Então, logo, tudo que é infinito é porque cresce constantemente. Não tem como terminar porque está sempre crescendo. O universo é infinito, por quê? Porque ele se expande o tempo inteiro. Então, eu tenho absoluta consciência de que quando ele nos criou, quando ele criou todo esse sistema top, ele criou no intuito de somar o tempo todo. A gente que às vezes acaba atrapalhando, e mesmo atrapalhando, a gente não subtrai nada, velho. A gente, mesmo atrapalhando, a gente continua somando. Se não soma pra gente, a gente soma pra outra pessoa. Ó que doido. Então, nunca vai subtrair. Foi desse ponto aí até que fortaleceu aquele pensamento meu de que eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, no universo, na criação, nada foi para subtrair. Foi tudo para multiplicar e somar. E isso é bom quando você percebe isso, né? Quando você percebe todo esse sistema que colabora para o crescimento constante. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? É o que a gente tem feito, é somar. Por exemplo, o Mark soma com a visão das coisas que ele faz, e ele executa e funciona. E Zé já vem com a visão do que é na vida dele, eu tenho a visão da minha. E aí, no final, a gente pega tudo, dá uma analisada, mistura e fala, porra, é esse formato aqui que é o formato ideal.
Então, isso só parte da soma, do contato, da troca de experiências. E eu fico feliz, velho. Fico feliz de verdade por participar disso, dessa troca de experiências. Aí, por exemplo, hoje eu absorvi coisas que eram importantes, que são importantes para mim, baseado numa ferramenta poderosa que eu já tenho. Quando eu falei do lance do eu planejo pouco e executo mais, é porque eu já percebi que eu sou na guerra, eu sou o sniper. Eu sou bom de foco, velho. Só que o sniper fica vulnerável. Ele pode tomar um tiro a qualquer momento de um cara que tá do lado dele, ele nem vê o cara chegar. Eu sou esse cara. Hoje eu me vejo perfeitamente, eu não tenho vergonha de admitir que eu sou o cara que quando eu foco em uma coisa, eu esqueço o restante. Eu fico vulnerável porque eu não estou mais vendo de uma forma ampla. Eu só estou vendo aquele alvo. E foi o que aconteceu até pelo fato de eu ter perdido dinheiro. Quer dizer, perdido não, né? Eu aprendi a não entregar mais dinheiro de investimento sem fazer sem dar um pente fino para ver se realmente é confiável ou não. Mas foi por causa disso. Eu tava no alvo ali, ó. Eu não tava enxergando os outros soldados do lado ali. Tipo, fiquei vulnerável, ver um cara de lá e me deu um tiro. Morri na guerra. E aí hoje eu peguei uma visão de como eu somar esse foco que eu tenho, esse poder que eu tenho de focar em uma coisa e, é, e como eu consigo ainda manter uma visão ampla. Aí quando vocês entregam essa questão da importância de ter um passo a passo, o que foi que vocês me fizeram? Eu não era o cara da guerra, o sniper lá que fica com o olho no alvo ali e tal e não enxerga nada. Vocês me deram uma mira laser. Eu não preciso mais ficar com o olho o tempo todo ali. Eu posso usar a mira laser e observar o que está acontecendo ao meu redor. Eu vou continuar focando no meu alvo, não vou perder ele de vista porque meu laser vai estar em cima da testa do alvo ali. Mas eu ainda consigo dar uma observada para ver se não tem um inimigo chegando. Então, mais uma vez porra, foi indescritível assim a forma com que se desenrolou o resultado final desse encontro aí. E aí, vocês, sem querer, ó que onda, sem querer vocês despertaram uma parada aqui que eu tinha, e era para ter acontecido desse jeito mesmo. Porque eu vi aquela postagem de Kaiser ontem e eu perguntei do porquê. E aí hoje eu entendi o conceito do negócio. E assim, eu não estava buscando o que realmente importava, apesar de eu achar que eu sabia que eu estava buscando. Só que justamente pelo meu espírito competitivo, eu, eu aceitei o desafio hoje de buscar verdadeiramente o reino e dominar em cima de todas as coisas. Eu não tinha aceitado isso ainda. Eu achava que eu tinha aceitado, tipo, vendo as lives de Marçal, vendo os caras falando sobre isso, e falei, porra, eu tô nessa linha, mas eu não tava. Tem muita coisa que eu tenho feito que não tá seguindo esse fluxo. E aí eu percebi o motivo de eu ter visto aquela postagem de Kaiser ontem, para chegar nessa conversa hoje, e hoje eu aceitar o desafio. Então, velho, sai da frente, porque agora eu tô disposto a, a dominar, vou buscar o reino, vou virar esse negócio de ponta cabeça. E agora é bom que antes eu não enxergava, eu tinha a mira do sniper lá, eu não estava enxergando, mas agora eu tenho uma mira laser. Eles se lascaram, porque agora eu posso olhar quando o inimigo está chegando do lado, dar uma porrada nele e botar ele para correr de volta. E vou para cima. Muito obrigado, velho. Obrigado mesmo vocês aí pela contribuição. E agora é seguir em frente, levantar a cabeça e seguir em frente. Eu queria só fazer uma breve colocação antes de Marcos concluir, que isso é muito bom. Eu acho incrível o efeito de tudo isso na vida da gente.
E aí você foi falando, foi me lembrando da live lá de Marçal, quando ele falou, lembrou dos 300 de Gideão. E quando eles tinham 35 mil contra 195 mil dos oponentes, dos midianitas, né? E aí pô, eu tenho aqui 35 mil, dá pra gente combater, Gideão. Falei, beleza, mas só que você vai fazer uma limpeza aí. Aí foi limpando, aí ficou 2 mil no final, dos 35. E ele falou assim, agora é o seguinte, João, como é que você vai definir quem que vai para ir para essa luta? Você vai mandar os caras beberem água. A forma que eles beberem água é que você vai verificar se ele vai ou não. O que aconteceu? Quando chegou no momento que ele já mandou os caras beberem água, os caras enfiaram a cara na água lá, começaram a lamber, parecendo um cachorro, com sede de vez. E aí, o que foi que Deus falou para ele? Ó, todos esses caras que beberam água como cachorro, você tira ele fora. Agora, aqueles que beberam água, pegando a água, olhando, tomando a água e vendo, tomando água e vendo, esses são os caras que você vai levar para essa batalha final. E foi exatamente o que aconteceu. Qual foi a visão daquele momento? Eu preciso de alguém que tenha visão de tempo e espaço, que já fica ligado o tempo todo, tem olho até nas costas, porque aquele momento é um momento que ele tem que ter foco, mas que você tem que ter uma visão difusa, em outras palavras, né? Ou seja, uma visão que você consegue enxergar. E quando a gente olha assim e assim, a gente está vendo 360 graus. Aí eu tô vendo aqui 30 graus, mas estou vendo, porra, cada vez que eu viro aqui, um grau que seja, eu consigo uma visão gigante. Nosso pescoço consegue chegar 360 graus, né, de visão. E é isso que a gente precisa também. A gente não pode perder o foco, mas a gente também não pode perder a paisagem. Não pode ver o inimigo, não pode esquecer que tem o inimigo do lado. E aí isso é uma definição. E aí que você vai definindo quem são os caras que são generais, quem são aquelas pessoas que estão dentro do reino. E você falou de reino, então fechou automaticamente para mim na minha cabeça. Você entendeu que você não pode beber água como cachorro. É só no sentido figurado, claro, como foi também lá. Você vai ter que beber água como alguém que está ligado ali. Você vai beber de todas as fontes, inclusive, ao seu redor. Você não vai perder o seu foco e, ao mesmo tempo, você vai estar ligado em oportunidades que vão acontecer ao seu lado. E essas oportunidades podem salvar a sua vida, você pode salvar a vida de alguém, ou pode fazer com que você continue no seu caminho. E aí, essa é uma contribuição interessante, foi impactante para mim quando ele colocou, eu já conhecia a história, mas foi mais impactante quando Marçal colocou, e hoje a minha mente ainda é mais focada nisso, uma visão difusa o tempo todo, olhando o tempo todo para todas as coisas, sem se perder dentro do processo, mas planejar sempre. Massa, você falando isso aí dos Gideões, né? Eu estava fazendo um cálculo aqui. Quanto que representa 335 mil? Dá 0,8% das pessoas. E a gente que trabalha com marketing digital, a gente fica chateado quando vende para 2% das pessoas, para 1%, para 3% das pessoas. Ou seja, não é todo mundo que está preparado para encarar esse desafio. E você não tem que querer colocar todo mundo. Apenas aqueles que estão preparados para encarar o desafio. Mesmo dentro daqueles que estão preparados, você vê que 93% fica pelo caminho. Boa parte deles. Então, começar a qualificar cada vez mais. Porque o nosso crescimento, a nossa vitória vai vir daí, da qualificação do nosso exército, das pessoas que chegam até nós. Da gente preparar essas pessoas adequadamente. Porque são elas que vão sair por aí divulgando o nosso trabalho, enaltecendo o nosso esforço e dando feedback do que a gente precisa melhorar. Então, o número puro e simplesmente vai até fazer a gente ter um faturamentozinho legal no começo, mas não vai sustentar o negócio. Então, a gente precisa de pessoas que realmente estejam dispostas a enfrentar o desafio. Esse que é o jogo. E, finalizando aqui, o Peter estava falando aí dos conceitos, tal, agradecendo. E me veio uma frase aqui que é o seguinte: os conceitos estão todos abertos, estão todos em aberto. Eu estava conversando sobre procrastinação 5, 6 dias atrás, e a gente fechou um entendimento de como fazer, né, do que precisava ser feito, e agora a gente está ampliando esse conceito, né, e adicionando uma coisa que
teoricamente não tem nada a ver com procrastinação, planejamento. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai ampliando os conceitos que a gente tinha, vai adicionando novos ingredientes e vai se tornando cada vez mais próximo daquela pessoa, daquele ser humano que a gente quer ser. Isso é muito legal. Eu também sou muito grato por esse grupo aqui. E engraçado que, às vezes, não sei se vocês já tiveram essa percepção também, às vezes começa a conversa e fica assim, ixi, esse negócio hoje não vai dar certo, não. E aí começa a ficar meio anuviado, ali, embolado e tal, de repente o negócio começa a clarear, daqui a pouco o negócio vai crescendo, chega um ponto, sempre quando termina, é essa sensação de que, pô, que massa, velho, que bom que eu tava aqui, que bom que eu não deixei de vir, né, e essa sensação para mim é predominante, todos os encontros que eu vim, sempre que termina eu tenho essa sensação, que bom que eu tava aqui. Então é isso, quero agradecer a todos vocês. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração final, fica à vontade, senão a gente vai finalizar aqui a nossa transmissão de hoje. Só queria apontar uma coisa importante da nossa meta, nós fugimos 15 minutos, né? Mas a gente vai trabalhar em cima disso. E massa, vou falar isso aí, quero pontuar outra coisa também. Quando a gente define um objetivo, é comum, tipo, a gente não faz aquilo, nunca parou, nunca prestou atenção naquilo, né? E hoje, a gente já teve um passo à frente. Qual foi o passo? A gente começou mais cedo, né? E a gente está terminando mais cedo também. E a gente está atento a isso. Então, só o fato da gente perceber já é um grande passo. Uma coisa que eu conversava até com alguns amigos meus. Poxa, pô, velho, eu não presto pra nada, pô, botei um objetivo aqui, não tô conseguindo alcançar e tal. Eu falei, peraí, pô. Antigamente você tinha objetivo? Não. Então, antigamente você nem percebia onde você queria chegar. Agora você tá percebendo onde você quer chegar, tá vendo que não tá atingindo o objetivo e sabe que precisa fazer alguma coisa para mudar. Isso já é uma puta da evolução, cara. Então, eu acho que essa coisa de ter paciência com a gente mesmo e de aos pouquinhos apertando o parafuso até chegar onde a gente quer chegar. Eu acho que o segredo de chegar lá é isso, porque a gente se cobra demais, vê que não consegue atingir, a gente quer a perfeição, né? E não chega na perfeição e aí desiste. Já que eu não consigo a perfeição, eu vou ficar largado mesmo. Então, beleza, todo mundo já acordei? Pode finalizar? Quer falar alguma coisa? Então, vou finalizar aqui a nossa conversa de hoje e amanhã a gente volta para mais um encontro fantástico que será que nos reserva o dia de amanhã, né? Até lá, galera. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.